História eclesiástica é a narração dos fatos que tem relação com a Igreja Católica, fundada por nosso Divino Redentor Jesus Cristo, acompanhada das razões que explicam esses mesmos fatos. A história se distingue da crônica. Esta registra simplesmente os fatos segundo a ordem cronológica, em que sucederam aquela intercala a relação dos fatos com as observações que melhor os aclaram e explicam, para poder deste modo deduzir utilíssimos conhecimentos e ensinamentos práticos. A história se divide em 6 idades, determinadas pelas épocas em que aconteceu algum fato extraordinário ou alguma mudança notável nos costumes. Nesta congregação de fiéis existe uma hierarquia eclesiástica, isto é, uma ordem de ministros sagrados estabelecidos para conservar, propagar e governar a mesma Igreja. Esta hierarquia, em parte, foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo e completada pela Igreja, no exercício da faculdade que recebeu das mãos do mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu primeiro o Papa, que é o bispo dos bispos. Segundo, os bispos, que além do poder de consagrar o corpo e o sangue do Redentor e perdoar os pecados, têm a faculdade de comunicar a outrem o mesmo poder, consagrando os sacerdotes. Os sacerdotes, que podem consagrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo e redimir os pecados, porém, não podem transmitir a outrem este poder. Os diáconos, ou ministros que devem ajudar os bispos e os sacerdotes no desempenho do seu sagrado ministério. A Igreja estabeleceu primeiro dividir em certa maneira em várias ordens as atribuições dos diáconos, ajuntando os subdiáconos, acólitos, leitores, exorcistas e hostiários, que entre os sacerdotes alguns tivessem o cuidado de alguma parte da diocese, isto é, do rebanho confiado aos cuidados do bispo, dando-lhes o nome e ofício de párocos, dividindo assim a diocese em paróquias. Terceiro, que os bispos tivessem o governo de uma diocese e que as dioceses fossem reunidas em províncias, presididas por um arcebispo, com jurisdição sobre os bispos da mesma província, chamados sufráganos, que em alguns reinos e impérios houvesse à frente de várias províncias um bispo primaz ou patriarca do qual depende os mesmos arcebispos e as províncias por eles governadas. Finalmente, que os bispos das cidades mais circunvizinhas de Roma, capital do catolicismo, e os sacerdotes e diáconos adidos às principais igrejas da cidade eterna formassem como senado do soberano pontífice. Quanto ao privilégio de eleger o Papa e ajudassem a este na administração da Igreja Universal, a estes foi dado o nome de cardeais, porque todos eles tomam o título de uma igreja, a cujo serviço se acham ligados como portas de um edifício a seus gonzos, em latim cardines. De modo que a hierarquia instituída por Jesus Cristo e completada mais tarde pela Igreja compõe-se, primeiro, do Papa, segundo, dos cardeais, terceiro, dos patriarcas, quarto, dos arcebispos, quinto, dos bispos, sexto, dos sacerdotes presbíteros, sétimo, dos diáconos, oitavo, dos subdiáconos, extinto pelo Papa Paulo VI através do motu proprio Ministeria Quadam, de 15 de agosto de 1972. Nono, dos acólitos eleitores, incluso nos diáconos. Os concílios são assembleias de bispos convocadas para tratar das questões religiosas e falar sobre as mesmas. Os concílios podem ser ecumênicos ou gerais, nacionais e provinciais. Concílio ecumênico é a reunião de todos ou de uma grande parte dos bispos da Igreja Católica, aos quais convoca e preside pessoalmente ou por delegação o mesmo sumo pontífice. O Concílio Geral decide em última instância as controvérsias religiosas e ditas leis gerais para toda a Igreja, porém nem as sentenças
nem as leis dos concílios gerais têm força alguma antes de serem aprovadas pelo Papa, de modo que o Concílio Geral, legitimamente congregado, representa toda a Igreja Universal, e suas sentenças, quando trazem a aprovação do Papa, sendo infalíveis, deverão ser tidas como artigos de fé. O Concílio Nacional é a reunião dos bispos de uma nação ou de um reino, convocados pelo patriarca ou pelo primaz, ou mesmo por um bispo da província, nomeado para este efeito pelo sumo pontífice. O concílio provincial é a reunião dos bispos de uma mesma província, convocados pelo metropolitano, isto é, pelo arcebispo, ou mesmo por outro bispo coprovinciano, delegado pelo soberano pontífice. Também existe os concílios diocesanos, que consistem na reunião de todos os párocos e demais eclesiásticos eminentes de uma diocese, convocados por seu bispo. Advirta-se, entretanto, que toda a autoridade desses concílios em resolver questões religiosas ou ditar sentenças relacionadas com elas compete exclusivamente ao bispo, enquanto que nos concílios gerais nacionais e provinciais todos os bispos congregados têm a faculdade de proferir um juízo deliberativo. Nos concílios diocesanos, os párocos são simples conselheiros nos demais concílios. Os bispos são os juízes.